volta atrás, você em 2012, o teu colega aí de lado da mesa fala assim, ó, tem um pessoal aí que disse que te ajuda a parar de fumar fácil sem sofrer. Você ouviu isso aí pela primeira vez, você acreditou? Eu tive bastante ceticismo, né? Acho que é um pouco da característica do jornalista ser cético, então... Mas é aquela coisa, eu falei, o pior que pode acontecer é parar de fumar. Eu não tinha nenhuma intenção de parar. Eu não tinha nenhuma intenção de parar, então, naquele momento, eu realmente não estava tentando parar. Eu acho que muito do medo de tentar parar e se frustrar de novo, eu falava muito para ela, eu falava, eu não sei se eu tenho mais medo de não parar ou de parar e não saber como é que eu vou ficar se parar. Essa questão é importante. Pois é, então eu sofria muito com isso, né? Sofria muito com o medo de conseguir parar. Eu sofria, obviamente, com medo de não conseguir parar, era frustrante e tal, mas eu também sofria com medo de conseguir parar. E de falar, vou ter que me despedir desse meu amigo, dessa minha muleta, dessa minha, sabe? Hoje estou totalmente convicto e, honestamente, me sinto meio estúpido por não ter feito isso antes, né? Não ter feito esse movimento antes. Bem-vindos à live do Feliz Não Fumante, uma conversa com alunos do programa Ismael Online para parar de fumar, que se libertaram do fumo de forma fácil e sem sofrer. E eu estou aqui com o Gabriel Tweg. Como vai, Gabriel? Tudo bom? Tudo bem, Lilian, e você? Tudo bem, graças a Deus. Você está falando de onde? Estou falando de Sorocaba, no interior de São Paulo. E eu e o Gabriel temos uma história juntos para contar e vai ser muito legal trazer essa história aqui para o pessoal. Mas, para a gente começar, a pergunta básica dessa live. Gabriel, você conseguiu se libertar do fumo de forma fácil, sem sofrer, com o método Easy Way? 2 vezes, né? 2 vezes, essa é a história que eu vou contar para o pessoal. Porque o Gabriel foi um aluno diferente, né, Gabriel? É verdade. Gabriel surgiu na vida da Easy Way a pedido meu, né? Porque em 2012 foi justamente o ano em que eu comecei a aplicar o método Easy Way no Brasil, junto com meu marido. E quando a gente começou, eu convidei os maiores órgãos de imprensa do Brasil a me encaminhar jornalistas que fossem fumantes para que eles pudessem passar a experiência deles de assistir ao seminário, que naquela época era presencial, e poder relatar o que eles sentiram, como foi a experiência deles, se eles pararam de fumar ali, ou seja, testar a efetividade do método Easy Way, que estava chegando ao Brasil naquele ano, prometendo a cura do tabagismo fácil e sem sofrer. Eu convidei a Globo, a revista Veja, o Jornal Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o Jornal Diário de Comércio e Indústria, porque eu era de São Paulo. Com a Globo foi difícil falar, acho que eles acharam que a cura do tabagismo não era uma matéria relevante para eles. A revista Veja, eu não consegui que eles viessem na época, mas depois eles publicaram uma matéria da modelo Isabela Fiorentino, porque todos os fumantes da família dela pararam de fumar com o método Easy Way, vieram a nós, e ela virou fã número 1 da gente. A Folha de São Paulo foi a primeira que veio, me enviou a jornalista Débora Mismed, que me surpreendeu, porque eu tinha convidado jornalistas fumantes, e ela já tinha parado de fumar alguns meses ou anos antes, eu não sei, antes de ter vindo para aquele seminário. Enfim, eu não me lembro exatamente. Mas eu fiquei chateada, porque eu falei para a Folha, pô, me manda uma jornalista fumante, justamente para testar o método. E eles mandaram a Débora, ela veio com uma equipe, né, e assistiu o dia inteiro o seminário, que é para uns... Foi para uns 30 funcionários de uma empresa, mais ou menos, que tinha contratado a gente, e ela escolheu 2 participantes aleatoriamente, pegou o telefone deles, acompanhou os 2, né, e constatou que os 2 pararam de fumar naquele dia. Um ficou ótimo, não precisou do suporte depois do seminário, e o outro precisou do suporte. Mas, se não me falha a memória, ambos pararam de fumar depois daquele seminário presencial. E a Folha de São Paulo fez uma matéria de 2 folhas para a gente, matéria de capa, inclusive. O DCI mandou a jornalista Carla Machado, um mês antes de você, Gabriel, e em 3 de agosto de 2012, ela também parou de fumar no primeiro seminário. A gente foi se falando durante esses anos, ela sempre agradecida, continuava livre e feliz, que é o que eu tenho na última notícia dela. E o Estadão enviou você em setembro de 2012, e eu quero saber os bastidores de como foi aquele convite, que eu não fiquei sabendo, queria ser uma mosquinha para saber o que aconteceu lá dentro, né? De te fazer cobaia do método Easy Way dentro do Estadão em 2012. Agora eu quero ouvir até o lado da história, que eu estou muito curiosa. Legal.
É uma história engraçada, porque eu trabalhava como editor de internacional no jornal, né? Então não tinha nada a ver com saúde, no Estadão chama Vidae, né? Chamava Vidae, hoje, sinceramente, não sei mais qual é o nome da editoria, que é uma editoria que trata de bem-estar e saúde e tal, então tinha muito mais a ver eles contarem essa história do que internacional, né? Internacional, absolutamente, não tem nada a ver. Só que ninguém fumava na editoria. Uma editoria de saúde saudável, então fazia sentido que ninguém fumasse. E eu sentava lado a lado com o editor de saúde, e ele sabia que eu fumava, ele falou, quer participar? Aí eu falei, que mal há. Né? Eu não pretendia parar de fumar, não tinha plano de parar de fumar nessa época, e eu falei, bom, o máximo que pode acontecer é eu parar de fumar, mal não vai fazer. Né? Então, eu falei, vamos embora. E, bom, fiz a participação, né, e aí acho que um outro bastidor é que eu não consegui emplacar a pauta, né. Acho que gerou muita frustração em você justamente porque, apesar de ter tido sucesso com o método e apesar de ter conseguido parar e não ter voltado, a matéria não interessou para eles. Né. Eu cheguei a propor de volta, mas eles acharam que não era... enfim, por decisões que não cabem a mim, e também não me cabe julgar, eles acharam que não valia a pena, e eu achei frustrante. Eu até pensei na época, eu conversei com um colega meu de fazer um blog a respeito também, sobre o processo de parar de fumar, e também conversar com outros fumantes, um blog dentro do jornal mesmo. E não foi para frente, e parou por isso mesmo, né, então, os bastidores do jornal foram esses, né, acho que um convite inesperado, porque veio de uma editoria que não tinha nada a ver com a minha, e depois uma recusa de publicar a matéria. Eu fiquei muito triste, porque para mim, eu tinha o Estadão como o meu jornal da minha infância, meus pais, meus avós liam, era o jornal físico, né, que eu sei que ainda tem, mas hoje em dia tem mais o jornal online, as pessoas estão mais ligadas, não no papel, mudou. Mas a gente recebia o Estadão na porta, no chão, e domingo ler aquele... ainda, né? É grosso, então eu tinha o Estadão assim como uma coisa muito querida, e quando o Estadão falou, não me interessa fazer a matéria, eu falei, mas poxa, o jornalista de vocês parou, é tão importante para ajudar os fumantes, e para mim era muito importante, porque 2012 foi um ano que foi muito desafiador para a gente, porque a gente chegou ao Brasil esse ano, e quando você chega para um fumante e fala assim, vem cá, você pode parar de fumar fácil sem sofrer, eles desconfiam até hoje, mesmo depois de tantas entrevistas, de tantos alunos, de tantos casos de sucesso, de tantas reportagens, de tudo, eles desconfiam, porque a experiência deles foi doída e eles não conseguiram. Então, para mim, foi frustrante porque eu sabia que eu ia trilhar um caminho mais difícil, mas, em compensação, quando a Folha fez aquela matéria de 2 páginas, eu falei, uau! E aí começaram a vir celebridades que pararam de fumar, que atestaram também que o método era bom, e isso me ajudou bastante, senão eu não sei como é que ia ser, porque a desconfiança era muito grande. E é de você entender, porque é coisa de doido, parar de fumar fácil sem sofrer. E eu acho, assim, muito desafiador você falar que você não estava querendo parar, você não estava pensando em parar, mas você se abriu, ouviu e parou. Ok, você parou por quanto tempo, Gabriel? Me fala. Eu parei por 9 meses. Ok. Como é que você ficou naqueles 9 meses? Você sofreu para parar? Como é que foi? Não, foi impressionante, porque, enfim, é muito comum os jornalistas fumarem, né? Então, no Estadão, obviamente, não podia fumar dentro, né? Já existia a lei do cigarro, então não podia fumar dentro. Já houve uma época em que as redações eram esfumaçadas e tal, e quando eu trabalhei lá em 2012, 2011, 12, eu lembro até que as janelas eram vedadas, elas eram trancadas, não se podia abrir para que as pessoas não achassem que, vou até ali na janela fumar e tal. Então, as pessoas eram obrigadas a descer para fumar. E eu sempre descia para fumar, né? Era normal. Era até um momento de desestressar, né? De descer que o pessoal fazia, pressurizar. Então é muito comum no jornalismo, em redações grandes principalmente, que você está sempre na correria e tal, então conseguir um minutinho para fumar um cigarro. E quando eu parei de fumar, as pessoas que
fumavam comigo continuaram me falando, vamos descer para fumar? E vamos, né? Esse momento de despressurizar é sempre bom, fumando ou não fumando, né? E eu descia e as pessoas só reparavam que eu não estava fumando quando elas iam apagar o cigarro delas. Elas falavam, mas você não fumou? Pois é, eu não estou fumando. Eu esqueci e tal. Mas você não está com vontade? Você não fica com vontade enquanto eu fumo? Não, eu estou bem. Não fico com vontade, não me dá vontade. Isso que era mais impressionante, porque eu parei outras vezes, por períodos mais curtos e tal, com vários métodos, mas eu sofria quando as pessoas fumavam na minha frente. Era terrível. Assim, eu sentia o cheiro da fumaça, eu sentia era terrível. Eu ficava com vontade de fumar, e aí era um passo para pedir um cigarro e fumar, e já era, né? Já voltava. Então, isso foi curioso também. Então, fiquei bem. E com o método Z-Way, então, você ficava de boa do lado deles? Fiquei de boa, tranquilo, e pedi para eles não pararem de me avisar quando eu fosse fumar, para eu descer com eles, porque, né? É sempre bom ter um minutinho de descanso, sair um pouco do ambiente, né? Sair da tela, da frente da tela. Então, continuava fazendo isso e, ao contrário, eu acho que eu, contando do método, eu acabei incentivando as pessoas também. Não sei quantos foram atrás, enfim, mas eu acho que eu sei de um, com certeza, que ficou muito interessado no método, não sei se ele fez, mas ele ficou muito interessado, justamente porque ele sabia da dificuldade, ele já tinha passado também por dificuldade de parar de fumar, e foi ele que me deu a ideia, inclusive, de fazer esse blog no jornal e tal, e que acabou não indo para frente, mas para quem eu contava, ficavam impressionados, assim. Eu sempre falo para os fumantes, quando eles pararem de fumar, eles não alterarem a rotina deles. Se você está acostumado a dar uma descida para desestressar e você gosta disso, faça. Não tem problema. Contanto que você absorva os conceitos do método, você não vai se sentir tentado a fumar aquele cigarro junto com seus colegas. E você não vai abrir mão de nada. Você gosta de estar com eles? Esteja com eles, mesmo eles fumando à sua volta. Isso parece muito desafiador para um fumante hoje em dia ouvir, mas é o que acontece, e é bom você estar relatando essa experiência. Aí, beleza, 9 meses sem fumar. Me conta o que aconteceu. Você voltou? Pois é, 9 meses depois eu estava tomando uma cerveja com os amigos num bar, para casa de jornalistas também. A gente brinca que jornalistas se reproduzem em cativeiro, né? A gente vive cercado de jornalistas, então acaba vivendo entre nós. E aí me deu vontade de fumar um cigarro, eu queria fumar um Gudin, aquele cigarro de cravo, coisa da adolescência. E aí eu falei, cigarrinho, né, não vai dar nada e tal. E aí eu comentei, alguém na mesa falou, também tô com vontade, vamos ver se tem. Aí a gente foi numa banca que tinha logo em frente ao bar, a gente estava sentado na calçada, do lado de fora, né, naquelas mesinhas do lado de fora, e a gente foi na banca e eles tinham, só que eu queria comprar avulso, para falar, eu vou fumar esse cigarro, e o cara não tinha cigarro avulso. Aí eu falei, tá bom, vamos comprar o maço, mas você fica com o maço, que a outra pessoa era fumante. Aí não, fica você, acabou ficando comigo e eu terminei de fumar o maço naquela noite mesmo. Foi terrível. Porque eu acho que a cerveja e o gatilho e não ter resistido a esse primeiro cigarro acabaram me voltando para o cigarro, mas também não existia o suporte que existe hoje, né? Eu acho que é importante isso. Sim. Então, pelo que você está relatando, já dá para ver muito nítido que alguns conceitos do método não tinham se fixado para você. Por exemplo, quando você fumou aquele cigarro, vou comprar um solto, né? Que você queria um. Passou pela sua cabeça que naquele momento você estava voltando para o vício? Inicialmente não, mas eu entendi isso antes do fim da noite, daquela noite. O que era fazer um cigarro com você no maço inteiro e eu, enfim, já entendi que tinha falhado naquela missão. E depois daquela viriam muitas outras, né? Eu tentei parar com vários métodos, não consigo nem nomear, enfim, adesivo, chiclete, acupuntura laser, acupuntura tradicional, hipnose, porrada, chantagem emocional, todo tipo de... Nada funcionou, né? Funcionou no retorno mesmo.
E você fumou quantos anos, Gabriel? Eu fumei desde os 26. Eu comecei tarde, eu sou um fumante, eu fui um fumante tardio, né? Eu comecei com 26 Sim. anos. Eu fumei até os... Estou com 45 agora, parei no ano passado, então 44. Agora você faz a conta, porque eu sou meio ruim de matemática, eu sou de humanas. Desde os 26 até os 44, 18 anos, é isso? 18 anos. 18 anos. Eu também não errei a minha matemática aqui. E quantos cigarros você fumava em média por dia? Eu vinha fumando um maço por dia, mas eu já cheguei em períodos de fumar 2 maços por dia. Tive momentos na minha vida que eu pisei no acelerador do cigarro mesmo. Fumava bastante. E nos últimos tempos, um pouco antes de parar de fumar, dessa última vez, eu vinha sentindo muito efeito assim, do cigarro, sabe? O cigarro, o mal-estar geral, falta de pique para as coisas, então já vinha sentindo que a hora de parar de verdade tinha chegado. E há quanto tempo você estava tentando parar, assim, de todas essas tentativas que você foi fazendo no meio do caminho aí? Então, em 2012 foi a primeira comigo. Eu já tinha tentado parar antes de 2012, mas não foram tentativas muito sérias. Foram assim, vou tentar, vamos ver o que dá. E parar sozinho, né? Parar com aquela... enfim, por iniciativa própria e sem nenhum método e tal. Para mim não funcionou, acho que existe gente que funciona. Minha mãe parou de fumar assim, depois de ter fumado muito tempo. A minha também. Tempo. Ela um dia... Ela, na verdade, parou naquele esquema de ou você para, ou o cigarro para você, porque ela teve pneumonias consecutivas e ficou muito assustada quando ela percebeu que o cigarro piorava isso, e ela parou. Acho que é um fenômeno também, né? Quando as pessoas fumam e percebem que se elas continuarem, elas vão assinar a certidão de óbito delas mesmas. Mas eu vinha tentando fumar, acho que seriamente começou depois de ter voltado dessa vez, em 2002. Eu falei, eu me senti muito frustrado quando eu voltei a fumar, justamente porque eu vinha assim, me sentindo bem por ter parado, por ter ficado um tempo relativamente longo sem fumar, e eu me frustrava muito por ter voltado, e eu falava, eu quero parar, né? Então, de lá para cá, eu vim tentando basicamente tudo que eu podia imaginar, enfim, todos os tratamentos que eu listei e provavelmente outros. Passei por um casamento em que eu sofria muita pressão ruim, né, para parar de fumar, então era uma pressão do tipo, por acaso, quando nos conhecemos, ambos fumávamos, ela parou de fumar e achou que eu devia parar também, então a coisa se... acho que é o tipo de pressão que só piora, em vez de ajudar, ele só atrapalha, porque já é difícil para a gente tomar decisão, para a gente tomar as atitudes para parar de fumar, quando a outra pessoa te pressiona e te diz, se você não parar de fumar qualquer coisa, né, só piora, né, porque a gente fica mais estressado, a gente fica mais preocupado, a gente briga contra a gente mesmo para tentar parar e não funciona, né, então, felizmente dessa vez eu tive uma força, me casei de novo e minha esposa foi super apoiadora, super do começo ao fim, assim, do dia que eu falei, eu vou fazer o método, porque lá atrás o método funcionou, então vai ter que funcionar de novo comigo. Ela me apoiou, me fez assistir os vídeos, me fez me dedicar ao método, e assim foi. Faz muita diferença. Você veio, foi em setembro, né? Em setembro. Há quanto tempo já que você parou de fumar agora, dessa última vez que você veio com a gente? Eu acabei de olhar, né? 6 meses, 11 dias e 11 horas. Eu tenho um aplicativo que faz a contagem, e eu acho que o mais legal desse aplicativo é que ele mostra quanto eu já economizei.
Uau! Quanto você economizou? R$ 2.841,77. Ele dá a economia anual, que é de 5.360,94. Ele dá de acordo com quanto você fumava, quanto custa o maço e tal. Então... Parabéns. Eu falo para todo mundo, parar de fumar é mais barato do que continuar fumando. Mas isso, assim, é ridículo que você está comparando só o preço, né? O dinheiro. E o dinheiro, ainda eu acho que é o menor dos ganhos ao parar de fumar, né? O financeiro. A questão da saúde, ele também mostra o aplicativo, é muito legal, porque ele vai mostrando quanto falta para você atingir determinados níveis de coisa. Então, por exemplo, o pulso, a pulsação volta já nos primeiros dias, né? Eu estou, por exemplo, nesse momento já tem vários que passaram, eu estou com 52% de redução no risco de doenças cardíacas. 5% na redução de riscos de doenças pulmonares. E assim vai, cada dia que passa é uma conquista mais. Mas hoje eu realmente me sinto livre, assim, eu sinto que é uma página virada, não tenho vontade, não procuro, continuo fumando, ao redor de pessoas que fumam, que às vezes elas se sentem mal. Minha sogra fuma e ela, mas tudo bem fumar do seu lado? Tudo bem. Ela segue com a sua vida, tenta parar se você puder, mas eu também não quero ser aquele chato que fica batendo na tecla de parar de fumar, porque eu sei quanto isso é chato para quem continua fumando. Sim, a pessoa mais chata do mundo é o excelente que tenta fazer as pessoas pararem. É como uma religião, né, que você quer impor aos outros, assim, minha religião é não fumar, então, por favor, entre para minha religião. Então, eu sempre falo, né, do método, de como funcionou para mim, sempre estimulo as pessoas a tentarem, mas é só isso. Eu não vou além, eu não forço a barra, eu não tento, não insisto. Eu acho que é uma decisão que precisa partir de cada um. Só vai funcionar se partir de cada um. Tanto pelo ponto de vista financeiro, que você precisa pagar pelo método, então é uma decisão que você precisa tomar, quanto do ponto de vista de desejo mesmo, de parar. Né? Se você fizer um método sem querer, honestamente, parar, ou sem ter uma disposição, como eu tive em 2012, para parar, dificilmente você vai conseguir parar. É a percepção. Sim. É importante a pessoa querer parar de fumar. E você tocou numa questão importante, que às vezes é delicada. E eu acho que eu nunca cheguei a falar com você, a gente sempre trocou e-mail, conversou, enfim. Mas eu tive experiência de algumas pessoas que vieram para o programa que, por uma razão ou outra, no seu caso, porque você foi um jornalista convidado, eu não ia cobrar nada do Estadão, era meu interesse que divulgasse o método, mas o fato de você vir sem ter um comprometimento financeiro do seu bolso faz diferença. Dessa vez você veio e você pagou, e eu acho que é importante as pessoas ouvirem aqui. Gabriel pagou pelo programa igual qualquer aluno, agora em setembro de 2023, ele veio como um aluno pagante. Em 2012, ele veio como uma pessoa que não pagou, porque ele foi um jornalista convidado do jornal Estado de São Paulo, e para passar por uma experiência e fazer uma matéria. Então, além de não... Você foi pego de surpresa, não estava pensando em parar de fumar, que pode ser desafiador para qualquer outro método. Para o nosso não, você vê que funcionou por 9 meses, você não vai dizer que deu errado, e eu não tenho vergonha nenhuma de vir aqui e contar essa história, porque as pessoas pensam, não, então não funcionou. Não, funcionou por 9 meses, mas você parou no primeiro seminário, não teve o suporte, não teve o segundo, não teve o terceiro, não se comprometeu financeiramente, não estava querendo espontaneamente parar de fumar, então teve algumas coisas que impactaram naquele momento. E agora não, você quis parar de fumar, você se comprometeu financeiramente, e isso faz diferença, sabe, Gabriel? Isso faz diferença, faz. A gente sente, e eu fico muito feliz que você tenha vindo, porque, puxa vida, se você falar assim, de 2012 para 2023, são 11 anos, então a jornada, eu chamo de jornada, porque é uma jornada, né? Chama jornada do feliz não fumante, que a pessoa atravessa até o momento que ela pensa, vou parar de fumar, até o momento que ela efetivamente apaga o último cigarro da vida dela, essa jornada pode ter algumas horas, que é o tempo do webinar, que hoje é online, que você participou. E ela também pode ter alguns anos. A tua jornada levou alguns anos.
11 anos? Uau! Agora, a pergunta que não quer calar. Se você sabia que funcionou, por que raios você foi tentar o adesivo, a acupuntura, o laser, a força de vontade, escambau a 4 e não voltou para a EasyWay? Honestamente, porque o método é mais caro do que todos esses outros. Então, para eu tomar uma decisão de investir o valor que o método custa, era uma decisão mais ponderada. E, honestamente, eu vinha me sentindo falhando muito nas tentativas, né? Foram tantas tentativas e tantas falhas, eu falei, vou investir esse valor, mesmo sabendo que funcionou lá atrás, e corria o risco de não dar certo e tal, então eu sempre ponderava isso. E eu estava numa situação nesse momento que eu falei, vou conseguir, né? Vou conseguir pagar e funcionou lá atrás, vou fazer e tá bom. Então foi o que eu fiz. Mas eu teria feito antes, se eu tivesse a condição, e talvez se eu tivesse feito as contas, né? Acho que é isso. 6 meses depois, praticamente o método já se pagou na economia que eu fiz não comprando cigarro. E se fosse só isso, já bastaria, né? Mas tem o retorno de benefício da saúde, tem toda a questão que já vale a pena muito mais. Então, só o fato de não sentir aquele cheiro de cinzeiro quando entra em casa, aquele cheiro de fumaça velha, já faz muita diferença. Mas você lembra que você tem a garantia de devolução, que os outros métodos não te deram, tudo que você gastou aí com laser, com acupuntura, com reposição, enfim. Então valeu a pena, eu acho. Vale a pena. Não tem dúvida, não tem dúvida. Eu acho que todas as tentativas que eu fiz e todos os métodos que eu tentei, e todos os métodos tradicionais, né, porque também é isso, a medicina vende a reposição de nicotina, né, que é isso, por acaso outro dia caiu, eu faço muita palavra cruzada, né, outro dia saiu, estava fazendo com a minha esposa e saiu, o que pode, não lembro mais qual era a pergunta, mas a resposta era parar de fumar, vontade de fumar. Porque que era reduzido com chiclete ou com adesivo de nicotina e tal. E eu falei, obviamente a vontade cai, a vontade de fumar cai, porque você está se entupindo de nicotina, a sensação que você tem é que você fumou 18 cigarros de uma vez só, né, segurando todos acesos assim na boca. Obviamente essa sensação dá. Então, quando você faz essa reposição, na verdade, você está trocando 6 por meia dúzia, né? Então, se eu estou fumando um cigarro que eu acendo no isqueiro, ou se eu estou mascando cigarro, ou se eu estou colando um cigarro na pele, basicamente é a mesma coisa. Sim, então, hoje você tem essa noção muito clara. É. E quando você relatou que você descia de boa com seus colegas lá da redação e eles iam fumar e você ficava de boa do lado deles, das outras vezes que você tentou adesivo, acupuntura, laser, remédio, como você se sentia sem o cigarro? Eu me sentia bastante ansioso. Eu não demorei para voltar a fumar nessas vezes. Assim, acho que o máximo foram algumas semanas que eu fiquei sem fumar. E a presença de pessoas fumando ao meu redor era um gatilho fortíssimo, assim, né? Então, eu precisava realmente evitar ficar perto de gente que fuma e evitar os gatilhos, né? Que para mim eram muito café de manhã, né? Um café preto de manhã, beber álcool, então álcool me dava muito esse gatilho, como me deu lá atrás, né? Depois dos 9 meses. Então eram coisas que eu precisava evitar para não voltar a fumar. E era muito difícil, né? Porque é isso, você mudar a sua rotina para não voltar a fumar é muito difícil, né? Porque no final das contas você está abrindo mão de uma coisa que você gosta de fazer. Eu não vou parar de tomar café, não vou parar de tomar uma cervejinha só para parar de fumar, só para não voltar a fumar. Então faz muita diferença. Aí é isso, era torturante quando tinha gente fumando, era bem difícil. Pois não.
Com o método Z-Wave, você entendeu a relação cigarro-café, cigarro-bebida? Como que isso mudou para você e como isso é hoje para você tomar o seu café, tomar a sua bebida sem fumar? Os primeiros dias foi um pouco mais complicado, né? Acho que essa associação era muito automática, muito forte. Você acionou o suporte? Você chegou a pedir suporte para café e para bebida, para mim? Não cheguei a acionar, eu acho que não foi tão forte a esse ponto. Acho que era só a questão da associação de mudança de chave mesmo. E hoje em dia eu brinco com a minha esposa que quando eu vou tomar um cafezinho, que seria o cafezinho do cigarro, eu falo para ela, eu vou fumar. Então eu vou só, tipo, ali na varanda para tomar o meu cafezinho sem o cigarro. E é muito legal isso, porque eu percebo a situação, que era a situação do cigarro, e agora é a mesma situação, só que sem o cigarro. Então isso, para mim, acontece sem problema nenhum. No começo, sim, teve um pouco de associação, mas foi só dissociar e tranquilo, assim. Não demorou muito tempo para eu não precisar mais da muleta, né, do cigarro para fazer essas coisas que eu gostava de fazer, que eu sei fazer. Toma café de boa, toma cerveja de boa, para mim é importante saber isso. Tomo de boa. Tá. Eu vou puxar a sua orelha. Eu não muito de beber álcool, né, hoje em dia. Tudo bem, mas quando quer, se quer, fica de boa, isso que é importante. Eu confesso que uns anos atrás eu bebia mais, eu suportava mais o álcool. A idade vai deixando a gente menos tolerante. Mas acho que também por isso eu estava mais exposto e mais acho que vulnerável para beber e associar o cigarro na primeira vez que eu tivesse entre pessoas fumantes. Mas hoje em dia, como eu bebo muito menos e não sinto muito essa necessidade, mas quando eu bebo também não sinto nada, não fico com vontade nem nada. Isso é muito bom de ouvir, mas eu vou puxar a tua orelha, eu tô aqui me comendo por dentro, porque você sabe que tem suporte para café e para bebida, e eu sinto essa dificuldade às vezes com homens no programa. As mulheres me pedem suporte para tudo. Lilian, eu vou visitar a casa de uma amiga que fuma, eu estou insegura, me manda aquele suporte de visita à casa de amigo fumante, eu tenho um, só que eu adoro, visita à casa de amigo fumante. Aí, Lilian, eu quero tomar meu café, mas eu estou com medo, aí eu mando o suporte do café, aí ela fica bem. E a cervejinha, fim de semana, aí como é que eu mando da cerveja, a pessoa vai lá e fica bem, e tu não me pediu. Não, eu não sinto vontade. Eu realmente não sinto vontade. Não, tudo bem, mas assim, isso que você falou que nos primeiros dias teve um quê de... Eu não aceito que o aluno fique 1% mal. Ele não tem que ficar. Para mim, ele tem que ficar 100% bem desde o começo. Eu sou muito perfeccionista nisso. E o suporte existe para isso, para tirar todas as pulgas atrás da orelha. E às vezes os homens... Isso é uma coisa meio do macho, mas eu me basto, eu me resolvo, eu não preciso de ajuda. Eu não estou falando especificamente de você, mas as mulheres, elas acionam mais suporte. Tanto que você vê que mulheres fazem mais terapia do que homens, porque elas buscam mais ajuda. E às vezes o homem se sente meio, não vou incomodar. Eu não sei o que vai na cabeça de vocês. A construção, né, do masculino e do feminino, né? Infelizmente... É o que a gente aprendeu. Mas tem que pedir. Mas não, eu acho que eu não pedi porque talvez tenha um componente disso mesmo, mas eu acho que porque eu realmente não senti que eu precisava como como emergência, assim. Se precisar, você vai saber. Tá ótimo, isso é importante saber. Então eu quero sempre colocar porque os fumantes que assistem a gente, nosso público é de fumante, eles têm receio, eu vou parar de fumar, eu vou ficar ansioso, eu vou parar de fumar, eu vou ter que abrir mão do meu café, eu vou ter que abrir mão da minha bebida, como é que eu vou socializar, como é que eu vou passar por momentos de estresse, e você vê que você sabe, você passou por isso aqui, você viu que o programa aborda tudo, para que ele não abra mão de nada, e as pessoas precisam saber que elas não precisam abrir mão de nada. Isso que você falou, por exemplo, de ter ficado ansioso com os outros métodos, com métodos de você foi para o caminho da ansiedade, você se sentiu ansioso depois de assistir o webinar? Não. É interessante, né? Porque eu passei por momentos estressantes depois de parar de fumar, eu passei por momentos de extremo relaxamento também, viagem, situação que eu estava completamente, tipo, eu mesmo, de bem com a natureza, de bem com a vida, e nenhuma coisa nem outra me deu vontade como daria antes, quando eu era fumante. Acho que é isso. A gente sempre usa, né? Eu acho muito engraçado essa questão que você fala, inclusive no seminário, né? Que a gente usa o mesmo dispositivo, o mesmo recurso para duas coisas completamente opostas, né? Eu chamo e o cigarro para tudo.
Tudo. Eu chamo cigarro de bombril. É um bombril de mil e uma utilidades. É para tudo. Exatamente. E essas vezes que você foi tentando ao longo desses anos aí parar de fumar e não conseguia, como você se sentia por dentro? Cada vez que você tentava e voltava, oh meu Deus, eu não consegui, vou tentar de novo, oh meu Deus, não consegui. Como é que você se sentia por dentro com essas tentativas? Quando eu decidi que eu queria parar de fumar e tentei inúmeras vezes e tal, era uma frustração gigante, né? Porque eu acho que existe uma relação quase de escravização do cigarro em relação ao fumante, né? Eu acho que a gente fica dependente de tal forma que a impressão que dá é que a gente o cigarro é dono da gente. Tá? Então a gente vai simplesmente correr para o cigarro na primeira oportunidade. A gente vai correr para o cigarro quando a gente estiver estressado, quando a gente estiver relaxado, quando a gente estiver bebendo, quando a gente estiver fumando, quando a gente estiver nada, quando a gente tiver tudo, quando a gente tiver... Eu trabalhava fumando, trabalhava no computador em casa, obviamente, né? Fora de casa já não podia mais, mas eu trabalhava em casa com... Lembra, meu computador cheio de cinza, assim, sabe? De cair cinza enquanto eu fumava e tal. Ou de esquecer que o cigarro estava aceso na boca e ficar caindo cinza. Aí minha mesa cheia de cinza. E você sabe que essas coisas são incômodas, você sabe que isso te incomoda, você sabe que incomoda os outros, você sabe que o cheiro incomoda os outros, você sabe que o cheiro da sua casa incomoda os outros. E quando você decide parar de fumar, acho que é uma frustração muito grande, porque você tenta e não para, não consegue, vai e volta, vai e volta. Então, acho que a palavra é essa, frustração. Era terrível, assim, eu tentar e vez atrás de vez falhar. E chega uma hora que você fala, não vou continuar fumando mesmo, porque não é para mim. Jeito. Exato. Isso, eu acho triste a pessoa desistir. Qual era a maior frustração para você? Com você mesmo ou perante a sua família, perante os outros? De ter voltado eu assim. Acho que comigo mesmo. A minha família ficou muito frustrada quando eu descobri que eu fumava, mesmo a minha mãe, que fumou a vida toda, obviamente, né? Acho que nenhuma mãe quer filho fumando. Minha mãe, enfim, eu nasci em 79, naquela época em que as informações ainda não eram como são hoje, e minha mãe fumava durante a gravidez, né? Então, acho que eu, de alguma forma, eu fumava já desde cedo. E houve muita frustração do lado deles. Eu não morava no Brasil na época que comecei a fumar, então quando eu voltei para o Brasil fumando, eles ficaram horrorizados. Por muito tempo eu escondi deles, sempre que podia. Morava sozinho e tal, então não tinha tanto essa facilidade de pegar pelo cheiro e tal. Então, quando eles vinham em casa, eu não fumava aquela manhã para não ter cheiro e tal. Que é aquela coisa, né? Quando você precisa, você dá um jeito, né? De ficar sem fumar. Mas a pressão mesmo não existia. Existia muito desejo deles que eu parasse de fumar, mas não existia essa pressão. Então a frustração era muito comigo mesmo. Era muito de tentar e não conseguir. Eu tenho muitas pessoas na minha família mais expandida que fumaram a vida toda e que pararam por uma razão ou outra, mas foram paulatinamente parando, uma depois da outra, uma pessoa depois da outra, tal. E hoje tem um fumante na família. Éramos dois, agora tem uma, né, minha prima, uma prima mais velha, que tem quase um pouco menos a idade da minha mãe. E eu já falei do método para ela, já falei, isso é a última fumante da família, tem que parar de fumar, não dá. E ela volta. Então, uma hora ela vai parar, eu tenho certeza. Mas, sim. Você tem alguma história ligada ao fumo que marcou a sua vida antes de você conhecer o método Z-Way? Uma história ligada ao fumo. Tipo, fumar em banheiro de avião? Tipo, alguma coisa que aconteceu? Sei lá. Não, eu costumo seguir regras, assim. Eu não gosto de fumar mais de novo. Fumar dentro do avião, o avião cai. Sei lá. Ou eu arrumo uma briga dentro do avião. Não, eu gosto de seguir as regras. Já aconteceu uma vez, você falou de avião, eu lembrei de uma vez que eu fiz uma escala
na França, e eu tava assim, tipo, a viagem do Brasil para a França é demorada, é longa, né? E eu cheguei assim, querendo comer um cigarro, assim, de vontade que eu tava de fumar. E aí eu fui acender o cigarro, chegou um cara e falou, você não pode fumar aqui. Aí eu falei, então onde eu posso fumar? Você tem que ir, não sei o que. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus. Eu queria, assim, tipo, até conseguir chegar num lugar, então foi bem difícil. E outra vez, eu lembro de um aeroporto que tinha um fumódromo no meio do aeroporto, que era basicamente uma sala envidraçada, com uma chaminé, assim, as pessoas fumavam lá dentro. E eu lembro que, mesmo fumante, eu olhava para aquilo e falava, gente, não é possível, eu não vou entrar ali. Porque se eu entrar ali, eu só preciso dar um suspiro que eu já fumei, porque tinha, sei lá, 30, 40 pessoas fumando numa sala fechada. Uau! Era tanta gente, tanta fumaça que pairava aquela fumaça dentro daquela sala envidraçada. Aí eu fiquei pensando, né? Falei, que coisa ridícula que a gente faz. Chegar a um ponto desse que a gente precisa tanto fumar que a gente vai fazer uma coisa dessa, né? Eu tenho uma história engraçada que eu lembrei agora. No começo da minha carreira, eu trabalhei numa revista que chamava Charuto e Companhia, 98. E eu era, enfim, antes da legislação restritiva, né, ao tabaco relacionado a publicações e tal. Naquela época ainda podia ter propaganda de cigarro, ainda podia ter, imagina, uma revista inteira dedicada ao tabaco e tal. E eu não fumava na época, né? Era saído da faculdade, não fumava, não usava drogas, né? Eu continuo usando drogas, mas depois de começar a fumar, eu dei uns pegas em maconha também, mas naquela época eu não fumava nada, não foi, a ideia me apavorava, assim, de fumar e tal. Só que eu trabalhei, eu era editor de uma revista de charuto, né? Tive experiências interessantes, inclusive. Fui no programa do Jô Soares para entrevistá-lo, porque ele tinha uma marca de charuto, pouca gente sabe, mas ele tinha uma marca de charuto. Entrevistei o Antônio Fagundes, porque ele fuma charuto, o Cacá Rossetti, enfim. Algumas experiências que para um recém-saído da faculdade eram muito legais. Mas quando eu ia em festa de lançamento, em eventos de lançamento de marca de charuto, eu literalmente voltava para casa e jogava a roupa no lixo. Imagina um lugar que tem 300 pessoas fumando charuto, que já é uma fumaça mais densa, mais fedida, mais pesada. 300 pessoas fumando, aquele negócio fica impregnado na roupa. Eu chegava em casa e jogava a roupa no lixo. Não tinha jeito. Se eu lavava, aquele negócio ficava. E eu lembro na época que eu ganhava muito charuto também, né? Porque você era convidado como jornalista, não sei quando, então te dava um charuto, aí você ia fazer uma matéria que dava um charuto de outra marca e tal. E eu achava muito bonito pelo ritual, né? O charuto é uma coisa muito ritualística, né? Parar para fumar, para acender, tomar com uísque, tomar com bourbon, qualquer coisa do tipo, e cortar, né? Cortar com um cortador todo aquele ritual. Tem todo o ritual, tá? E eu comecei a colecionar, mas os meus charutos secaram todos, porque eu não tinha modificador, obviamente, eu não era um fumador de charuto. E uma hora eu falei, vou jogar tudo isso fora, né? Provavelmente estava queimando dinheiro, porque eram charutos caros, mas eu não ia fumar aquilo nunca. E eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe que eu sou de colecionar coisas. Então eu guardei todos os anéis, charutos, e tenho uma coleção de anéis. E é bonito também, conta história. Uhum. Eu guardei. Que interessante. Mas era isso, minha relação com a fumaça e com o charuto, apesar de ser editor de uma revista de charuto, era horrível, assim, eu suportava. Interessante. Né. Me fala um pouquinho como que era o seu medo de se você continuasse a fumar. O quanto esse medo mexia com você, se você não conseguisse parar? Eu acho que o mais forte é a questão da saúde, né, a questão de saber e principalmente de sentir que a gente vai ficando mais velho e isso vai pesando mais. É diferente de fumar aos 20 anos, fumar aos 18 anos, fumar aos 15 anos e fumar aos 40, né, os efeitos são diferentes. Então, acho que a gente Você está sente... agora com quantos? 45. 45. Eu acho que com o tempo a gente vai sentindo menos exposição, a gente vai sentindo o fôlego faltando,
né, por causa do cigarro. Então, eu já vinha sentindo efeito em questões de saúde, né? Isso já vinha pesando para mim. Então, era uma coisa que eu já vinha, na verdade, já há algum tempo, já pensando nisso. Eu lembro que uma vez eu conversei com um amigo meu que também fora fumante, ele tinha parado já há algum tempo, e ele falou que ele vinha broxando muito, né? Por causa do cigarro, e que isso fez com que ele parasse. Também aconteceu comigo, também passei por isso, e isso é um dos motivos de falar: o cigarro não pode ser tão mais forte do que isso, sabe? Quer dizer, é muito frustrante você broxar. Todo homem vai dizer que foi a primeira vez que aconteceu com ele, mas eu acho que essas questões de saúde acabam pesando, né? Então a gente começa a fazer uma avaliação e dizer aquilo, né? Ou eu paro ou o cigarro vai me parar, né? Talvez não como a minha mãe, que teve 4 pneumonias consecutivas e precisou parar, né? Eu não tive exatamente um problema óbvio de saúde relacionado ao cigarro, mas eu já sentia efeitos do fumo. E outra coisa que é um pouco curiosa em relação a motivo, a minha motivação de parar, é que a minha esposa, que hoje é minha esposa, na época ela era minha namorada, ela falava: eu não vou casar com um fumante. Então, ela me deu toda a força para parar de fumar. Ela está aqui do meu lado rindo, inclusive, nesse momento. Ela me deu toda a força para parar de fumar, mas, embora não tenha sido uma pressão do tipo essa lavagem cerebral que as pessoas fazem, né? Você tem que parar de fumar, senão, não sei o que e tal. Ela me deu muita força, mas ela falou: eu não vou casar com um fumante. E eu realmente parei de fumar. Foi engraçado, porque parei em setembro, no comecinho do mês, e a gente casou dia 30 de setembro. Então, Uau, parabéns. Se ela realmente quiser dar um oi condicional. aí, fica à vontade. Fica da onde? Vai ser um prazer. Não, ela é tímida. Não, tudo bem. Tudo bem, mas eu estou feliz por vocês dois. Mas eu acho importante que você levantou um ponto dessa questão sexual que é um tabu. Os homens não falam sobre isso. E eu acho importante a gente trazer à tona, porque o fumo prejudica a gente de diversas maneiras e, às vezes, o homem passa por isso, passa em silêncio, sofre em silêncio, não fala com ninguém, às vezes por vergonha, e ele pensa: caramba, nem isso me faz parar, porque é uma questão forte. É uma questão forte, as pessoas não querem ser prejudicadas nesse nível, né? Porque mexe com toda a circulação do corpo, enfim. E como você se sente hoje? Como é que você compara o Gabriel de hoje com o Gabriel fumante? O que mudou aí na sua vida? Fala da questão física, da questão emocional. Depois que você parou de fumar com o curso, o que mudou no Gabriel em 6 meses que Deixa já eu deu só para sentir? falar uma coisa antes sobre essa questão de broxar, né? Eu acho que a questão do... Já que é um tabu, eu vou tocar porque eu adoro falar de tabus. Acho que um dos efeitos, não sei se a minha esposa vai gostar de ouvir isso, mas um dos efeitos da gente broxar quando, por qualquer motivo, mas no meu caso era por causa do cigarro, é que a gente acaba trocando de parceiro muito, porque a gente não quer que aquilo vire uma recorrência e toda vez dizer para a parceira, sabe, tipo, eu fumo, e, né? Então, acaba acontecendo que a gente simplesmente, em vez de atacar o problema, a raiz do problema, a gente ataca o sintoma, né? Então, a gente vai troca de parceira para simplesmente fugir de ter que dizer, putz, de novo, né? E isso não é saudável sob nenhum ponto de vista. Não é saudável do ponto de vista emocional, nem para a gente, nem para outras pessoas. Não é saudável do ponto de vista de responsabilidade emocional com os outros. Não é saudável do ponto de vista de se relacionar com um monte de gente, no final das contas, não se relacionar com ninguém. E eu acho que também, quando eu pude encarar isso e olhar para isso de uma forma diferente, acho que eu nunca nem falei a respeito disso com a minha esposa, mas também foi veio com isso um comprometimento que pôde ser um comprometimento para caminhar para um casamento, sabe? Então, eu acho que não é só o broxar, sabe? Não é só, tipo, outra vez não funcionei, né, nessa questão do tabu. É também pensar no que isso significa para a nossa saúde mental, saúde emocional e tal. Sobre o Gabriel de antes e o Gabriel de depois, eu acho que
não mudou muito no aspecto dia a dia. Minha vida continua tendo problemas, tendo dificuldades, tendo desafios, continua trabalhando. Por acaso, uma coisa que mudou é que eu comecei um mestrado. Parabéns. Essa semana que passou foi a minha primeira semana de aulas. Mas eu acho que uma mudança radical, assim, é que eu sinto que o cigarro realmente faz parte do meu passado. É uma página virada. Porque durante muito tempo eu me relacionava com cigarro, mesmo quando nessas pequenas vezes que eu consigo parar de fumar, como uma relação que ainda existia. Né? Como se fosse aquele caso mal resolvido, né? Hoje não, hoje é um caso do passado, é um romance que teve fim, sabe? Curou. Curei. Cicatrizou e foi. Então, eu acho que isso faz muita diferença. E, assim, eu acho que na saúde física ainda vai demorar um pouco para eu sentir os efeitos na disposição, até para disposição emocional, disposição mental, né? Não só física, mas também para ter o mesmo pique que tem. Eu tenho depressão, então acho que é uma questão que o cigarro atrapalha. Eu tenho também, eu sou colecionador de doenças também. Eu tenho uma condição que chama bexiga hiperativa. E o cigarro, pouca gente talvez saiba disso, mas a nicotina é muito ativadora da bexiga. Não é à toa que quando a gente fuma, a gente vai mais ao banheiro, a gente faz mais xixi. E foi uma das coisas que eu percebi mais rápido. Assim. Na segunda semana sem fumar, eu já percebi que eu estava fazendo muito menos xixi do que eu costumava. Assim, a ponto de acordar 14 vezes de noite para fazer xixi. 14 vezes? 14 a vezes. Qualidade do seu sono devia ser uma coisa abominável. Era totalmente picotado, e apesar de que, assim, eu brinco que eu ia no banheiro sem acordar. já era parte do meu sono. Mas foi uma das coisas que eu percebi mais rapidamente, assim. Minha bexiga sofria muito com a nicotina. E eu não tinha noção, né? Então, o que eu fazia quando eu estava apertado e não podia fazer xixi? Ou porque eu não tinha um banheiro, eu fumava. Então, no final das contas, eu estava dizendo para minha bexiga: trabalha, sabe? Tipo, e a bexiga queria expulsar e eu não conseguia, sabe? Tipo, dar conta, porque simplesmente eu estava maltratando ela. Acho que as principais mudanças foram por aí. Quer dizer, eu não precisei mudar minha vida radicalmente, eu não sou outra pessoa, eu continuo sendo para o bem e para o mal a mesma pessoa, tendo os mesmos desafios, as mesmas alegrias, mas eu não sinto que eu preciso me relacionar com o cigarro mais nem para uma coisa nem para outra. E a qualidade do sono, você sentiu que melhorou? Melhorou. De forma geral, acho que melhorou, mas ainda existem aspectos que podem melhorar. E chegou a acontecer alguma coisa que você achava que jamais seria possível e agora é possível, depois que você aplicou o método Z-Way? Que jamais seria possível, que agora é possível? Dá sem fumar? Pode ser. Chegou um momento em que eu realmente acreditei que seria impossível ficar sem fumar. Eu realmente acreditei. É isso, eu achava que a minha relação era tão forte com o cigarro que seria impossível me desvencilhar da relação. Então, eu acho que só o fato de ficar sem fumar hoje em dia já é uma grande vitória, uma grande conquista e uma grande mudança. Uma questão que não tem dúvida é uma situação extremamente estressante que aconteceu no final do ano passado, em setembro do ano passado, mas enfim, não vou entrar muito no mérito, mas foi uma situação que em outras circunstâncias eu teria provavelmente comido 2 maços de cigarro na mesma hora. E eu acho que eu lidei relativamente bem sem o cigarro, então setembro não, outubro, né? Foi
Na verdade, pouco tempo depois, pouco mais de um mês depois de ter parado. Então, acho que eu teria reagido em outras circunstâncias com cigarro fumado, mas dessa vez não precisei, embora tenha sido extremamente frustrante, tenha sido extremamente estressante, extremamente demandante do ponto de vista humano, do ponto de vista familiar, do ponto de vista de saúde mental e tal. Então, eu acho que, enfim, é um episódio que estava totalmente fora do meu controle, mas que me afetou profundamente, assim como afetou muitas outras pessoas, mas eu acho que diante de uma situação dessa, em outras circunstâncias, eu teria fumado bastante. Nem me passou pela cabeça. Acho que nem me ocorreu agora o exemplo, porque nem me passou pela cabeça na época fumar. É triste, mas é bom a gente passar por uma turbulência e falar, poxa, eu estou livre. Eu entendo você, também passei pelo mesmo estresse em outubro, e a gente tem que tocar a vida, mas na certeza de que realmente a gente não está perdendo nada, não fumando. Eu acho que essa é a lição mais bonita do método. A gente passa por estresse, eu também perdi minha mãe ano passado, numa situação que eu estaria fumando todas e não vem na minha cabeça. Aí você fala assim, é porque você é terapeuta do método, né? Não, mas não é. A gente foi fumante e são momentos em que a gente, na nossa cabeça, achava que era impossível não recorrer ao cigarro. Numa época de profunda tristeza, numa época de grande estresse, e a gente se desconecta completamente. E você fala, é possível ser livre. Isso é muito bom. Obrigada por compartilhar esse momento aí. Fala em liberdade, Gabriel. Quando você assistiu o seu webinar ali em setembro, quanto tempo você levou para se sentir livre depois de ter assistido ele? Assim, eu estou livre. Quanto tempo levou? Eu acho que na sequência mesmo. Eu acho muito impressionante que você fala, né, agora você vai fumar seu último cigarro e tal. Para mim isso é uma coisa que eu sempre, quando falo do método, eu conto para as pessoas. Porque é isso, basicamente, você saber que você vai fumar um cigarro que você sabe que é útil, né? Conscientemente você está entrando no mindset de dizer esse é o último cigarro. E é isso, aí você não fuma mais. Então, eu acho impressionante isso do método. Eu acho que logo depois de assistir, e por estar também já predisposto, e por estar contando com o apoio da minha esposa, que ainda não era esposa, foi mais fácil, sabe? De já entrar no mindset e dizer, pronto, agora estou pronto para o desafio. Então, foi meio automático. Assim, quando acabou, já aconteceu. E quando acabou o webinar, a sua sensação foi de agonia por não fumar mais, ou foi de paz? Traduz um pouco para as pessoas, porque você sabe que quando você fala hoje para um fumante, fumar o último cigarro da sua vida, ele fica... É uma coisa muito desafiadora na cabeça dele. Me fala da sua sensação ao fumar esse último cigarro. Você lembra dele? Eu lembro bem. Aqui em casa só fumava na varanda, né? Era o nosso acordo. Então, eu fui para a varanda, contemplei, era de noite, já era bem tarde, inclusive. Eu terminei para lá de meia-noite, o último vídeo, e então, quando eu fui fumar o último cigarro, fui lá para a varanda, fiquei contemplando, não lembro se a lua estava crescente, não sei o quê. Eu lembro que tinha a lua, fiquei olhando, e acho que introspectando um pouco isso, né, de que era meu último cigarro, e eu estava muito motivado para isso, né, estava muito motivado para parar de fumar. Então, eu acho que eu fui me despedir, sabe, do cigarro e aceitando que ele estava indo embora da minha vida, numa boa, assim, né, não teve agonia, não teve sofrimento. Eu acho que o sofrimento maior era o sofrimento de
todas as frustrações que eu tive de tentar parar de fumar e não ter conseguido, sabe? E de repente eu tô lá na iminência de parar de fumar, quer dizer, fumando o que seria o último cigarro, e sentindo que agora vai, então é uma sensação de alegria, uma sensação de alcançar uma coisa que você está desejando e está querendo. Então, acho que é uma sensação feliz. Nossa, isso é forte, porque você fala assim, eu fumei o último cigarro da minha vida alegre por não precisar fumar mais. Eu acho isso bacana. É um sentimento diferente do que a maioria das pessoas pensa que vai ser o último cigarro da vida dela. Então, você pode transformar isso, você falou no mindset, né? A mentalidade é uma das coisas mais importantes do método. Você pode transformar isso num momento prazeroso, e não num momento de tristeza ou num momento de agonia. E é isso mesmo que o método trabalha, né? Para que você alcance isso. Eu acho que quem está realmente motivado, quem está realmente disposto a parar, e eu estava disposto porque eu estava cercado dessa rede de apoio, estava cercado dessa motivação pela saúde, estava, desculpem o francês, mas de saco cheio de tentar e falhar, então eu estava já com essa predisposição honesta comigo mesmo. E é isso, precisa de muita honestidade também, porque a gente muitas vezes fala, eu vou tentar, mas a gente não está realmente investido desse desejo de parar, então isso faz diferença na hora, né? Uhum. Porque aí a gente se entrega à primeira demanda que o cigarro faz. Primeira vez que você fala, putz, se eu estivesse tomando cigarro agora, sabe? E aí você pede o cigarro, pronto. Você comprar um cigarro é muito fácil, né? Cruzando a rua tem uma birosca que eu posso ir lá e comprar um cigarro. Então, tomar a decisão de fumar é muito mais fácil de tomar a decisão de não fumar. Então, quando você está predisposto e você consegue entender que aquele cigarro que você está fumando é o último cigarro, no meu caso, pelo menos, foi isso. Foi uma sensação de alívio, de alegria, de cumprir um desejo, sabe? De fulfillment. E eu tenho uma história engraçada. Interessante, né? Fala, conta. Não, conta, quero ver essa história. Tá, é uma história engraçada que é a história dos sonhos. Né? Eu acho que eu já te comentei por e-mail, mas eu, durante algum tempo, depois de parar de fumar, eu tive sonhos em que eu estava fumando. E eu ficava muito puto, desculpa o francês de novo, mas eu ficava muito puto Pode falar. De saber que eu estava fumando, de me ver fumando naquela situação. É engraçado, né? Porque no sonho a gente não sente, não tem sensações, né? Então eu não sentia fumaça, não sentia o gosto, não sentia o cheiro, não sentia nada, mas eu me via fumando e ficava muito puto. Acordava, contava para minha esposa e tal, e ficava assim, tipo, como é que eu posso estar sonhando, né? E várias situações, assim, várias vezes eu sonhei que estava fumando e tal, acordava totalmente frustrado de ter sonhado com aquilo, e depois eu fiz as pazes com isso, porque eu acho que o cigarro faz parte da nossa vida durante tanto tempo, no meu caso foram 18 anos, né, a gente fez a conta, e eu acho que não sonhar com ele é a mesma coisa que não sonhar com uma pessoa que fez parte da sua vida em algum momento da vida, sabe? É normal, assim. E aí acho que é a forma como você encara isso, né? Se você acorda falando, que saudade daquela pessoa que eu sonhei, é uma coisa. Você fala, nossa, é engraçado que eu sonhei com ela né? Por que será que eu pensei nela? Outro dia eu sonhei com uma prima minha que eu não vejo há décadas. Até falei para minha mãe, falei, tem o telefone dela, não sei o quê, porque fiquei até preocupado, né, de ter sonhado com uma pessoa que eu não via há tanto tempo. E é isso, a gente sonha porque essas coisas estão no nosso inconsciente, a gente não pode lutar contra isso. E acho que é um pouco inocente imaginar que uma coisa que fez parte da sua vida durante tanto tempo não esteja de alguma forma no seu inconsciente. Então, acho que sonhar é só um reflexo disso. Eu cheguei a te mandar suporte de sonho? Eu tenho suporte de sonho. Não, você chegou a me perguntar como é que eu me sentia em relação aos sonhos. Se isso me despertava vontade de fumar. E é isso, não me despertava. Me dava raiva de estar fumando lá. E eu lembro, às vezes, eu tenho muito isso nos meus sonhos, que eu sonho e no próprio sonho já estou analisando o sonho.
Então eu falava, gente, mas por que eu tô sonhando que eu tô fumando? Que frustrante e tal. Então eu acordava como só analisar. E é isso, tipo, a sensação era muito de frustração, sabe? Tipo, eu já parei de fumar, então por que eu tô fumando? Então, mas é que nem você falou, né? Muito... Mas faz parte de um passado, fica no inconsciente, não quer dizer nada, não liga para o sonho, né? E o que importa é o que vai na sua consciência. O inconsciente, a gente sonha com 1000 coisas loucas que não querem necessariamente dizer, né? Você sonhar que está matando alguém não quer dizer que você é um assassino. Então, é por aí, é por aí. Nem se você sonhar que alguém te matou, não significa que você está morto. Pois é. O fato de você acordar é a melhor prova. Mas é isso aí. Sonho faz parte. Então não tem que se enconcar com isso, não. E essa coisa de você ter falado que você não conseguia imaginar que você conseguiria parar de fumar, que você achava que para você não ia dar. É interessante que jornalistas são uma categoria que ela desenvolveu fortes associações com o fumo, como uma ajuda para se concentrar, né, para lidar com o estresse da profissão, com aquela coisa dos prazos apertados, enfim, todo tipo de trabalho que você, como jornalista, leva. De alguma forma, você achava que era um caso mais difícil por causa dessas conexões que você tinha? Me fala um pouquinho dessa sua percepção de dificuldade para parar de fumar. Eu acho que o cigarro e o jornalista, ele tem uma associação, assim como tem uma certa glamorização da profissão. Uhum. Então, acho que quando as pessoas imaginam um jornalista, elas imaginam um jornalista investigativo na rua, com um bloquinho, um cigarro na boca, provavelmente um chapéu ou uma capa de chuva super estilosa e tal, né? E não é nada disso, né? E provavelmente uma redação, uma máquina de escrever, toda bonitona, e o cigarro, a fumaça preenchendo a sala e tal. Faz parte do imaginário popular um jornalista associado ao cigarro. É até engraçado, a gente brinca, né? Jornalista que não bebe, não fuma, a gente fala, não é jornalista. Felizmente está sendo cada vez mais incomum jornalistas que fumam. As pessoas mais jovens hoje já não fumam, não têm a menor intenção de fumar e tal, então isso já está mudando muito, graças a Deus. Mas eu acho que a relação existe no imaginário, acho que as pessoas ainda pensam, associam uma coisa a outra. Para mim, eu acho que a questão do jornalista pesou menos, eu acho que, inclusive, era nesse ambiente que eu estava quando eu parei de fumar na primeira vez, e eu não estava menos jornalista, digamos assim, quando eu parei de fumar em segundo, embora eu não estivesse trabalhando em redação, só fazendo freelas e tal, mas eu brinco que jornalista faz parte do nosso perfil, a gente, mais que a gente pare de trabalhar como jornalista, a gente vai sempre se dizer jornalista, né? Então não tem muito como dissociar. Só que acho que você perguntou da dificuldade, né? Da dificuldade de parar. Eu acho que vinha muito de uma sequência de frustrações e de uma sensação de que talvez é melhor deixar para lá e aceitar que eu vou ser fumante para sempre, sabe? É uma coisa bem derrotista mesmo, eu acho. É bem de entregar e falar, eu não consigo, então vou parar de tentar, sabe? Parei de tentar várias vezes, né? Não é que eu tentei todos os métodos um atrás do outro e tal. Não. Sim. Foram picos de, agora quero parar, volto e tal. Então, foi uma relação bastante, digamos assim, turbulenta. Então, eu vejo esses 11 anos que passaram e, nossa, parece que voou, né, Gabriel? E desde 2012 até agora que você fechou esse capítulo com a gente, eu vejo isso como o medo, porque o medo faz a gente procrastinar. Então, você tenta uma vez, você se machuca, você não consegue, você se frustra e fala, não consegui. Aí você vai tentar de novo. Eu já vi alguns experts, que se dizem experts em cessação de tabagismo, falar assim, não, quanto mais você tentar, vai tentando mesmo, porque é aí que você vai aumentar as suas chances. Isso é uma coisa tão ilógica,
Porque se você tentar pelo método errado, você só vai se machucar. Eu chamo isso de síndrome do gato escaldado. Ele tem medo de água fria, né? Então você vai tentar de novo já com medo, fazem, caramba, já não deu certo da outra vez, o que eu vou passar tudo aquilo de novo? Então já cria uma carga de ansiedade, de medo, que faz a gente procrastinando e às vezes até espaçando as tentativas. E eu falo para o pessoal, eu vivo falando, o método que você usa faz toda a diferença no seu sucesso, porque a gente traz o fracasso para a gente. Eu sou fraco, eu não consigo, e não é a gente. A minha esposa está aqui para não me deixar mentir. Quando eu tomei a decisão pelo método, eu falei, funcionou em 2012, tem que funcionar agora de novo. E eu acho que é a única coisa que funcionou, então eu vou ter que fazer. A questão financeira pesou, quer dizer, não é que estava com dinheiro disponível, e é difícil às vezes as pessoas fazerem essa conta, né? Pegar o preço do maço, a quantidade de maços que fuma, multiplicar pelo dia do mês, pelos dias do mês, e diluir isso, sei lá, em 12 meses, ou em 10 meses, né? O período que você dá de parcelamento. É muito fácil você entender a correlação entre uma coisa e outra, com a vantagem de que no segundo ano, digamos, você vai estar livre do cigarro. Mas é um valor que faz as pessoas ponderarem, né? Não é exatamente uma coisa que você fala, beleza. Né? Obviamente que o chiclete é muito mais barato, os adesivos são um pouco menos baratos, mas também mais acessíveis e tal. Mas são métodos que talvez funcionem para algumas pessoas, eu não sei, eu não tenho os estudos, mas para mim, realmente, o que funcionou foi fazer um método do Easy Way, foi fazer, acho que, vindo dessa sequência de falhas, de realmente entender que eu queria parar, e principalmente isso, de falar, bom, eu falhei com coisas que não vêm funcionando, então, por que eu vou continuar insistindo em coisas que não funcionaram? Teve uma coisa lá atrás que funcionou, então eu vou voltar nessa coisa lá atrás que funcionou. Né? Então, discordo totalmente dessa teoria que você falou aí, de continuar tentando para... não faz sentido, não faz sentido. Não faz, né? Acho que é o contrário. A frustração aumenta e aumentando faz com que a gente queira tentar menos. Porque é isso. Chega uma hora que você fala, dane-se, eu vou continuar fumando e a vida que siga, sabe? Mas se o valor realmente não é barato, o valor do curso, eu reconheço, mas se o dinheiro não estava sobrando, como é que você fez, então, para conseguir se espremer aí e pagar? Como é que você se virou para conseguir fazer esse sonho aí acontecer? Eu tinha começado um trabalho que estava pagando um pouco melhor, então me permitiu fazer isso, e eu recebi o ultimato, ou não vou casar com um fumante. Então, juntei o A com o B e saiu o B. Entendi. Bom, teve um lado positivo aí, porque eu acho que, assim, é muito importante um casal estar alinhado. Mesmo um casal fumante, o método, você viu que o método é poderoso. Mesmo quando um dos dois vem e o outro não, funciona. E aí, mas cria como se fosse uma separação não, a pessoa continua junto, porque é uma relação que você gosta da pessoa, mas você fala assim, puxa, eu tô com dó, eu agora sei uma coisa que ele não sabe, eu parei de fumar e ele tá ainda fumando. Então, cria um desnível na relação, cria um desnível na relação, que geralmente não fica por muito tempo, porque o outro viu que esse parou de fumar e vem. É o que acontece, geralmente. Então, eu acho que existe o não fumante puxa o fumante. Exato. Eu acho que é importante, enfim, não é o meu caso, a minha esposa não fuma, não só não fuma, como ela odeia cigarro, mas eu acho que é muito importante sempre as pessoas respeitarem o ritmo das outras, né? No caso de um casal, respeitar que talvez o seu momento tenha chegado, mas o da outra pessoa não. Então, não adianta pressionar, não adianta forçar, não adianta esperar que você parando a outra pessoa vai parar, né? Não funciona assim. O cigarro, as pessoas têm uma relação diferente com o cigarro, cada pessoa tem uma relação diferente. Então, isso vai refletir na forma como cada um para de fumar. Obviamente, se os dois fizerem
e os dois conseguirem parar juntos, mundo ideal, né? Mundo ideal. A gente tem muitos casais que vêm juntos, inclusive um dos dois está meio balançando assim, não queria muito, eu estou mais por ele, e mesmo assim funciona. Aí depois o outro fala assim, que bom que eu vim, que bom que eu fiz. Então, eu acho que depende muito da cabeça da pessoa se abrir e falar, eu vou me dar a chance. Que nem quando você vê a primeira vez no Estadão, vamos lá, vamos ver o que tem aí. Estou curioso, né? Eu acho que só isso já ajuda, né? Porque imagina, volta atrás, você em 2012, o teu colega aí de lado da mesa fala assim, tem um pessoal aí que disse que te ajuda a parar de fumar fácil sem sofrer. Você ouviu isso aí pela primeira vez, você acreditou? Eu tive bastante ceticismo, né? Acho que é um pouco da característica do jornalista ser cético. Então, mas é aquela coisa, eu falei, o pior que pode acontecer é parar de fumar. Eu não tinha nenhuma intenção de parar. Eu não tinha nenhuma intenção de parar, então, naquele momento eu realmente não estava tentando parar. Eu já havia tentado parar e viria tentar parar de novo mais tarde. Mas naquele momento eu não estava nem pensando nisso, né? Então, é o que eu falo, né? Acho que o poder do método se provou para mim naquele momento. Porque se para uma pessoa que não está pensando em parar, não está se predispondo a parar, então qualquer pessoa que está realmente motivada a parar, como foi o meu caso agora, tende a funcionar melhor. Tende a funcionar. Sem dúvida, então, sem dúvida. Arrisquem. Eu acho que isso é uma coisa realmente poderosa, porque a pessoa não querer e se abrir, você se abriu, você ouviu e funcionou, mas realmente faltaram alguns ingredientes ali naquele momento para que fosse permanente. E eu falo abertamente, Gabriel, o método não é infalível, não é perfeito. E eu acredito que nada é perfeito nesse mundo, talvez no paraíso quando a gente for, mas aqui nesse mundo não tem perfeição ainda, né? Todos somos imperfeitos, mas funciona para a grande maioria. Então, e o ser humano, às vezes, é tão desesperado que ele bota foco naqueles poucos que não param, ao invés de botar foco nos muitos, na maioria que para. Você vê como o ser humano é atraído para a desgraça, né? Então, e se eu fizer parte desses poucos por cento? Mas por que você não olha para o outro lado? Na maioria que para. O copo cheio, né? Para metade cheio do copo. Né? É até mais que na metade. Mas já é de longe, cientificamente comprovado, ao longo desses anos todos, desde a primeira vez que você veio. A gente não tinha estudo científico para comprovar, hoje a gente tem, a gente fez, alguns inclusive, e é o melhor método do mundo mesmo, eu falo de boca cheia. E eu estou aqui para divulgar mesmo, porque se a pessoa quer parar de fumar e ela encontra alguém que fala que tem a solução, que pode ser fácil parar de fumar, que ele não vai sofrer. Então, ou a pessoa pode ter duas atitudes, ou elas pensam, ela está querendo se vender, o que eu estou mesmo, estou aqui para vender, lógico, mas ela pode falar, porra, ela tem a solução para o meu problema. Então, eu acho legal pensar assim, né? Mas você falou antes, deixa eu só voltar um pouquinho, você tinha falado da questão do medo, né? Era uma coisa que eu comentava muito com a minha esposa na época, né, que eu estava tentando e tal. Eu acho que muito do medo de tentar parar e se frustrar de novo, eu falava muito para ela, falava, eu não sei se eu tenho mais medo de não parar ou de parar e não saber como é que eu vou ficar se parar. Uhum. Essa questão é importante. Pois é, então eu sofria muito com isso, né? Eu sofria muito com o medo de conseguir parar. Eu sofria, obviamente, com medo de não conseguir parar, era frustrante e tal, mas eu também sofria com medo de conseguir parar. E de falar, vou ter que me despedir desse meu amigo, dessa minha muleta, dessa minha, sabe? E é isso, acho que essa mudança de mentalidade é importante, porque é quando a gente entende que não tem nenhum apoio do lado da verdade, sabe? Ao contrário, né? Então, mas eu acho que é um temor do fumante. Sim, né? É um temor. Quando chega no momento e fala, eu vou ter que parar, acho que quando o fumante para por questão de saúde, porque o médico mandou e tal, acho que é uma questão que deve ser muito difícil. Porque basicamente você, de repente, tem que parar, sem ter pensado muito nisso antes, e ficar pensando como é que eu vou sobreviver sem isso e tal. Então, eu acho que é um medo
legítimo, um medo normal, acho que respeito quem sente isso, porque eu também senti. Então, eu acho que se as pessoas enfrentarem isso com coragem e puderem entender que essa relação não é uma relação saudável, talvez elas estejam mais, elas encarem de uma forma mais fluida, digamos, a decisão de parar. Então, vamos falar dessa fronteira. O Gabriel de antes que falava como é que eu vou me enxergar, como é que vai ser a minha vida sem o cigarro, que era um temor que você tinha, e quando você cruzou essa fronteira e virou um não fumante, você sente que abriu mão de alguma coisa ao não fumar mais? Eu sinto que eu abri mão do meu pulmão esfumaçado, abri mão de talvez de coisas que eu quisesse fazer, não tivesse capacidade, porque o cigarro me tirava a disposição. Então foram ganhos, na realidade. Foram ganhos, exato. Foram ganhos, mas assim, perda, sensação de perda. Eu não fumo mais, eu abri mão do meu companheiro, do meu apoio, do meu prazer. Não tem perda nenhuma ao não fumar mais. Ok. Eu nem sinto a vontade, nem sinto o lamento por ter... Putz, será que eu fiz bem de ter parado e tal? Nada. Não tem mais o questionamento. Tenho total convicção de que é a coisa certa que eu devia ter feito, para mim, por mim, acima de tudo. Obviamente, pela minha esposa também, pela minha família também, pela saúde da minha família e da minha esposa também, mas acima de tudo por mim mesmo. Eu hoje estou totalmente convicto e, honestamente, me sinto meio estúpido por não ter feito isso antes, né? Não ter feito esse movimento antes. Quer dizer, de 2012 para cá, né? Já sabendo que o método funcionava e tal. Eu vou entrar um pouquinho mais fundo nessa questão do inconsciente do fumante. Desejo de parar de fumar, todo fumante tem. Só que tem um medo que atrapalha no meio do caminho. É o medo de sofrer ao parar, é o medo de ficar sem o companheiro, é o medo de ter que abrir mão de algo importante na vida. Tudo isso são as barreiras, né? Vou ter que abrir mão do meu prazer, todas as associações que você desenvolve, né? Com a socialização, com a bebida, com momentos de relaxamento, com momentos de estresse, ansiedade, de concentração. Toda essa relação que a gente constrói 360 graus com o cigarro cria esse medo. Porque, no fundo, ele quer parar. Se você falasse para ele assim, se você pudesse acordar... Alencar falava essa frase, eu acho ótima. Se você pudesse acordar amanhã de manhã, como se você nunca tivesse sido um fumante, e o cigarro desaparecesse da sua vida, se você tivesse essa chance, você se daria essa oportunidade? Eles iam responder que sim. Porque eu acho que a gente se arrepende de ter colocado na boca. Assim como você foi comprar aquele gudão lá e falou, caramba, acho que eu fiz besteira aqui. Então... eu acho que, no fundo, todo fumante quer parar de fumar. Allen falava isso também, e eu acredito. Só que tem sempre o mais, meu cigarrinho, mais. O problema é tirar essas barreiras da frente. E é isso que realmente o método vai limpando o caminho e tirando, né? Por isso que, mesmo com medo, a gente deve dar o passo. Tem um palestrante motivacional muito bacana, não sei se você já ouviu falar dele, o Les Brown. Cara, é muito bom. Nossa, ele abre a boca, você tá cheio de vídeo dele, aqui em inglês tudo, né? Tem muito brasileiro que não consegue. O cara, assim, tipo, vai com medo, faz com medo, não espera ficar pronto. Ele fala assim, não espera, porque quando ele fala em raise the bar, em você evoluir na sua vida, de você levar seus padrões, ele fala, não espera, vai com medo e não espera ficar pronto, porque senão você nunca vai estar pronto. Vai passar a vida e você não vai estar pronto para fazer tudo aquilo que você acho queria. Que isso funciona para tudo, né? Não é só para cigarro. Para tudo, exatamente. A gente quer fazer um movimento na vida e não faz porque a gente fica esperando aquele momento certo. Acho que acho que isso, já passamos tudo. por alguma coisa do tipo. Sim, e para parar de fumar também se aplica, porque a gente acha que aquela coisa do momento, né? Não estou pronto. E para mim, hoje que estou aqui desse lado, eu sei que não tem essa. O que são os impeditivos são coisas que a gente tem que ir limpando no meio do caminho para poder motivar a pessoa a avançar. Uhum. Porque tudo que ela coloca como não é uma desculpa baseada no medo dela. O medo de parar de fumar.
uma coisa que eu queria te perguntar, porque eu acho que você foi um dos raros alunos que teve a oportunidade de pegar toda essa transição. Você veio no seminário presencial em 2012, quando eu estava bem no comecinho, ali estava meio crua, hoje eu sou que nem uma águia. Eu sou uma águia aqui em cima do monstrão. Eu tinha já feito todo o treinamento, eu estava bem no comecinho ainda maravilhada com tudo aquilo. E agora você pegou o online. E tem gente que fala para mim assim, mais uma das barreiras, eles falam assim, não, que eu quero uma coisa presencial. Você tem alguma coisa presencial? Porque online eu não quero. Eles colocaram na cabeça deles que, de alguma maneira, vai ser menos, vai ser inferior. E você participou dos dois, eu acho isso fantástico. Você pegou o presencial e agora pegou online. Você achou, seja sincero, por favor, pode falar. Você achou que o online deixa alguma coisa a desejar o presencial? Eu sou uma pessoa muito analógica, né? Não nasci nesse mundo digital, apesar de, enfim, ter entrado na vida profissional já nesse momento, mas eu não nasci nisso e eu tenho muita dificuldade com coisas, por exemplo, cursos, ler livros em e-books, tal. Eu brinco que eu gosto, não sei se dá para ver, alguns livros aqui atrás, mas eu gosto de livro físico, livro com cheiro. Papel. A nossa geração foi acostumada no papel. Então, eu tenho muito dessa coisa física. Eu acho que uma das coisas que me impressionaram muito no método em 2012 foi acho que o tempo de duração, que é isso, né, a gente é concentrado em um dia, então você dedica o dia todo a isso. Então, para mim, funciona melhor isso. O seminário online, por outro lado, acho que já a gente passou pela pandemia, a pandemia ensinou para a gente que é possível a gente sobreviver fazendo reuniões e cursos à distância. Então, acho que é uma questão de tempo para as pessoas se adaptarem, então. Porque você recebeu a carga de conteúdo presencial e a carga de conteúdo do online, inclusive um suporte que não existia no presencial. Legal, legal. E antes de você se inscrever no curso, passou pela tua cabeça tentar mais uma vez? Quer saber? Vou tentar sozinho. Você tentou sozinho antes de se inscrever ou você falou, não vou tentar mais? Não, sozinho, acho que eu devo ter tentado uma vez lá atrás. E, para mim, duas coisas que eu sei que não funcionaram para mim, que muita gente relata que funciona, ou parar de repente, por conta própria, ou parar paulatinamente. E tem gente que fala, não, hoje eu fumei 20, amanhã eu vou fumar 18, depois eu vou fumar 15. Para mim, eu fumo 20 hoje, 18 amanhã, 26 amanhã, depois de amanhã, sabe? A média vai continuar a mesma coisa ou vai crescer, então Sim. Não adianta não. Então não tentei, mas na época que eu voltei ao método, eu vinha tentando bastante, assim. Eu vinha de um período em que eu já tinha tentado muita coisa que eu estava muito frustrado. De novo, minha esposa está aqui para não me deixar mentir. Eu já estava assim, tipo, frustrado de já não saber mais a que recorrer. Porque eu ainda não considerava voltar ao método pela questão financeira. Mas eu já, assim, tinha feito acupuntura laser, tinha feito tradicional, assim, num período de tempo relativamente pequeno, eu tinha tentado várias coisas e vinha carregando essa frustração de não ter conseguido, sabe? Então, quando eu tive a coragem e a organização, acho que também passa um pouco por isso, né? Para se organizar financeiramente para fazer o método. E aí, acho que foi a melhor decisão que eu tomei. E foi engraçado, eu lembro exatamente, eu estava fumando na varanda da minha casa antiga, lá em São Paulo ainda, e eu falei, pô, o método funcionou em 2012, por que não vai funcionar dessa vez? Vou fazer, é mais caro, enfim, é um dinheiro que eu não disponho agora, mas é um investimento que vai se pagar, sabe? Vai se pagar no cigarro, vai se pagar na saúde, vai se pagar na minha disposição, vai se pagar na minha relação também, porque é isso, o cigarro também estraga relações. A gente como fumante, a gente tende a acreditar que não, mas o cigarro também, acho que é igual a bebida, em uma proporção diferente, né? Não dá para existir uma relação
saudável entre duas pessoas, por exemplo, em que uma pessoa bebe ou abusa da bebida né, assim como o cigarro por outras razões, obviamente. O cigarro não altera a consciência como o álcool, mas o cigarro traz prejuízos visíveis, ou palpáveis, ou perceptíveis, né? O bafo, o cheiro da roupa, o cheiro no ambiente, a disposição, o broxar, um monte de coisa que nas relações acabam pesando, né? Então, não tem como não levar isso em consideração. Então, é um investimento que compensou. Sem dúvida. E tentado parar de fumar sozinho e ter aplicado o método Easy Way, como você sentiu essas duas diferenças? Compartilha aqui com o pessoal, se você pudesse resumir. Resumindo, uma funciona, outra não. Não tem segredo, né? Então, eu fumei durante 18 anos de 45 e não funcionou para mim, o parar sozinho. Então, para cada um, uma coisa. Para mim, funcionou o método de vocês, funcionou parar de uma forma guiada, acho que isso é importante, acho que é uma das questões que eu valorizo muito no método, que é não me sentir sozinho, saber que tem o suporte, mas antes do suporte, saber que eu estou sendo conduzido por você como terapeuta. Eu sentia muita falta disso, por exemplo, quando eu fiz a acupuntura. A acupuntura laser eram várias sessões. E eu voltava na sessão seguinte para fazer o reforço, fazer a segunda sessão, a terceira sessão e tal. Mas não existia um acompanhamento, não existia uma orientação, que é mais do que uma orientação, acho que é isso, um guia mesmo, que te leva e te conduz pelo percurso e te ajuda a percorrer aquele trajeto da melhor maneira possível. Eu acho que esses outros métodos, eles simplesmente entregam na sua mão a responsabilidade. Obviamente a responsabilidade é nossa, obviamente o comprometimento precisa ser nosso e tal, mas eu acho que um médico que só receita um adesivo de nicotina e que a próxima vez que você volta lá fala, beleza, você pode agora reduzir para a segunda e tal, eu acho que o médico simplesmente te entrega a responsabilidade, mas não continua te dando esse acompanhamento. Esse acompanhamento é importantíssimo. Então, eu comparo esse guidance, não estou achando uma palavra melhor em português, mas guiar mesmo, como se fosse um professor mesmo, né, guiando com os diversos vídeos que a gente assiste e o acompanhamento com o suporte depois, né, que é isso. Não consigo ligar para o médico e dizer, olha, eu terminei de usar os 90 adesivos e eu continuo com vontade de fumar, o que eu faço? O médico vai falar, olha, aqui é a receita para você começar tudo de novo. Ele não vai te orientar, ele não vai a menos que seja um médico amigo, um médico próximo, né, que está com você nesse processo e quer te ajudar e tal, mas a maior parte das pessoas não tem isso. Né? Eu tenho uma irmã médica que se sentia muito frustrada de não conseguir me ajudar a parar de fumar, já tentou me ajudar a parar de fumar com BUP, que também não funcionou para mim e tal, mas eu acho que precisa desse acompanhamento no processo, porque é um processo que, no final das contas, ele acaba sendo muito solitário, porque as pessoas ao seu redor que fumam não querem parar na hora que você quer parar, então para elas você é um doido que vai querer parar de fumar. As pessoas que não fumam ao seu redor vão dizer, ih, vai tentar de novo, vai falhar de novo. Então, assim, a pessoa se sente muito sozinha. A pessoa que quer parar de fumar se sente massacrada pelos fumantes, que vão dizer, ih, vamos perder um do time, e se sente desestimulada pelos não fumantes, que simplesmente te vem fumando há tanto tempo que não acredita mais que você é capaz de parar de fumar.
Que é uma coisa que eu também enfrentei depois de parar de fumar em 2012 e também enfrento agora, né? Muita gente diz, será que vai parar de fumar mesmo? Será que para mesmo? Será que se eu fumar do seu lado você vai aguentar, né? Eu acho que no final das contas é mais uma preocupação, é mais um desafio do que uma preocupação. Quando as pessoas falam, mas eu posso fumar do seu lado mesmo? É mais tipo, eu vou fumar aqui, será que você não vai ter vontade, não vai querer, sabe? E eu acho que existe muita torcida contra, no final das contas, porque existe muita frustração de quem parou de fumar, de não ter conseguido ela. Né? Aliás, quem segue fumando, de ela mesma não conseguir parar de fumar, dessa pessoa mesmo parar de fumar. Então, a pessoa se sente muito só e eu acho que contar com o teu acompanhamento como terapeuta e contar com o suporte depois faz muita diferença. Faz muita diferença. Não se sentir sozinho nesse processo. E tem uma diferença básica, crucial, que um médico, um remédio, um laser, uma acupuntura, qualquer outro método não dão. E eu vou agora defender o método, que o método Easyway dá, que é tratar o que nenhum outro método trata, que é a dependência psicológica do fumo. Que você se sente sozinho porque você toma um remédio e aquilo não te faz sentido, porque que nem você falou, aí você liga para o médico, você vai falar o quê? E agora? Não resolveu ainda. Ah, vamos começar de novo. Aí você fica frustrado, sem entender por que fumava, sem entender porque está querendo de novo voltar para isso, e sem ter desfeito a sua relação incomodado com os adesivos que deixa a pele toda marcada. Horrível. Tem uma hora que você não encontra mais onde colocar adesivo, você quer colar na língua, porque não tem mais onde colar. É terrível. Nossa, o período dos adesivos para mim foi assim torturante. Eu usava adesivo e fumava junto, sabia? Eu também. Aí você se sente um imbecil, né? Focado não, e o imbecil também, você puxa a responsabilidade para você, você fala assim, o que tem de errado comigo? E não é nada de errado, porque você está botando foco na resolução do problema físico, quando não é o que você tem que fazer. Na verdade, eu acho que nem é uma resolução, né? É um paliativo, né? Porque você está dizendo para o seu corpo, olha, não ingere mais fumaça que eu vou te dar nicotina de outro jeito. No final das contas, o problema está na nicotina, o problema não está na fumaça. Mas o cigarro, a gente não entende porque a gente fuma, a gente não entende porque tenta parar e não consegue, a gente tenta o que a sociedade e a medicina dão na mão da gente, a gente não consegue, a gente se sente pior, e é um ciclo, uma espiral que vai só para baixo. E você, além de se sentir sozinho e frustrado, que você falou, você não sabe como sair dessa. Aí você chega a desistir. Quando, na realidade, você deveria buscar um caminho que endereça uma solução real para o problema, que é a dependência psicológica do fumo. E aí onde o Allen matou tudo. O Allen Carné, para quem não conhece, o criador do método Easyway, eu acho que o cara foi um gênio. Na minha opinião, ele merecia um prêmio Nobel póstumo, porque são coisas que, assim, eu não viria sozinha nunca como fumante. Os insights do método são coisas fantásticas. Você fala assim, uau, é real, é verdade, tem lógica pura, né? E funciona, transforma. Eu acho que o melhor investimento na vida da gente, e eu acho que você há de concordar comigo, porque você é jornalista, você investe em conhecimento, em aprendizado, em informação. A gente vive numa era que as pessoas que não têm informação, que não têm conhecimento, vão ficando para trás, vão ficando desatualizadas. E é um mundo que muda tanto, que nem se falou agora, a pandemia virou o mundo, mudou tantos paradigmas, mudou tanta coisa. A forma da gente trabalhar, a forma da gente se relacionar em sociedade. E essas transformações estão vindo aí muito rápidas. E às vezes a gente não para se dar conta. E está transformando a nossa vida. Então, o método hoje, por ser online e por chegar a todos os cantos do Brasil, eu acho isso fantástico. Porque quando eu estava em São Paulo, todo mundo tinha que vir para São Paulo.
Isso é importantíssimo. A capilaridade do online não tem dúvida. Poder chegar e, obviamente, não ter necessidade de clonar Lilians, né? Porque você é uma só, então você só consegue fazer um por vez. Se for presencial, tá? Então, acho que o mérito do online está muito nisso também. É isso aí. Então, Gabriel, você tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar para os fumantes? Se você quer passar um recado para eles, falar alguma coisa sobre o seu sentimento, sobre algum incentivo que você poderia dar para eles, fica à vontade aí, o microfone é seu. Eu acho que se eu pudesse, eu faria o possível para as pessoas pararem de fumar, né? Eu já vi situações de pessoas que fumam, ou que fumaram a vida toda, e que chegaram no momento em que elas precisaram parar, porque elas estavam simplesmente brincando de roleta russa com cigarro. Então, se eu pudesse fazer isso, eu acho que a forma que eu tenho de fazer isso é continuar divulgando o método, porque é o único que funcionou para mim, então talvez funcione para outras pessoas, e acreditar também que as pessoas têm o seu tempo, então dizer que as pessoas respeitem o próprio tempo. Obviamente, eu gostaria que todo mundo parasse de fumar agora, todo mundo ia ficar melhor, ia ajudar um pouco a reduzir o aquecimento global também, que é um tema importante, cada vez mais, mas eu acho que as pessoas precisam respeitar os próprios tempos, precisam respeitar os próprios desejos e precisam entender que só com a predisposição vale a pena investir nisso, porque, de verdade, ainda que seja com medo, ainda que seja com, mas pelo menos ter o desejo de parar, porque a chance de dar errado com qualquer método é grande quando você não quer de verdade, honestamente quando você não. Acho que esse é o principal recado, acho que é o recado mais importante. E tentem, acho que é aquela coisa, você, com a garantia que você dá de devolver o dinheiro e tal, há pouco a perder, né, para quem quer tentar um método. Então, acho que se você juntar a vontade de parar de fumar e o risco baixo de quem tenta, então é um investimento que realmente vale a pena. Eu quero te agradecer por estar aqui hoje e compartilhar os seus sentimentos, aí a tua trajetória, esses 12 anos aí que a gente se conhece e que se afastou e que depois voltou. Podemos dizer que a página foi virada, fechamos com Tomara chave que de a gente ouro. faça uma outra live daqui a 12 anos, contando que faz 12 anos, 13 anos que eu parei de fumar. Fechado, estaremos aqui de cabelinho branco juntos. Isso aí. E que você seja para sempre um feliz não fumante. Já sou. Obrigada. Obrigadão, Lilian. Tchau. Tchau.